Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, aqui do Colégio Palotti, trabalho com português e redação e eu vim aqui hoje dar uma diquinha de redação para vocês, para aqueles alunos que estão com bastante dificuldade aí em decidir que argumento que eu vou usar, que repertório que eu vou usar e tentar aí adequar para vários temas, certo? Então, trouxe argumentos coringa que são negligência estatal, desigualdade social, herança cultural e deficiência educacional. Dentro dos repertórios coringa, nós temos a Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição atual, e, em principal, o artigo 6º dessa Constituição. E dá para vocês a possibilidade de trabalhar com muitos tipos de tema, muitos tipos de eixos temáticos. Temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos os Estatutos dos Idosos, da Criança e do Adolescente e, principalmente, quando a gente for trabalhar com atualidades, eventos que vêm acontecendo, coloquem sempre a fonte. E a fonte vocês podem usar como jornais confiáveis, por exemplo, o G1, Globo News, o UOL, Folha, Estadão, esses jornais aí que têm prestígio na nossa sociedade. Essa era a dica de redação para vocês, espero que tenham curtido e uma boa prova e vem ser palotino! Oi gente, eu sou a professora Isabelle e vim dar algumas dicas sobre literatura para a prova do Enem. Então, a gente precisa lembrar para as provas de literatura algumas coisas importantes, alguns tópicos importantes. Eu listei aqui alguns para vocês. Temos que lembrar dos períodos literários e, além deles, o contexto histórico em que eles ocorreram. Lembrando que primeiro esses períodos literários eles acontecem na Europa e depois eles vêm para o Brasil. Então a gente tem que ficar ligado nos movimentos artísticos e literários que acontecem na Europa e esse paralelo que acontece no Brasil. Lembrando do contexto artístico e literário, das características estéticas e temáticas. O que é a parte estética? Estética é a parte que está ligada com a palavra, a forma da palavra. Então o sentido, o que ela quer dizer, né? A estrutura da palavra em si. E a temática é o próprio tema que reflete o contexto histórico da sociedade. Além disso, nós temos que lembrar os gêneros literários, gênero épico, gênero lírico e gênero dramático e o ensaístico. Cada um desses gêneros literários ele está expresso na manifestação de um período. Lembrar desses períodos literários todos: barroco, arcadismo, romantismo, realismo e naturalismo, parnasianismo e simbolismo, pré-modernismo, modernismo e a literatura contemporânea. Então, dá uma revisada boa no contexto histórico, nas características literárias e nos principais escritores e poetas desses períodos para fazer uma boa prova. Uma boa prova para vocês, façam com calma e leiam todos os textos. Olá, meus queridos! Então, passando aqui para dar umas dicas bem importantes para a nossa prova de geografia e começando com um assunto que cai bastante, costuma aparecer, que é a urbanização, certo? Então, lembrem que a urbanização, ela foi diferente nos grupos dos países, né? Os países aí subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Então, nos países subdesenvolvidos, essa urbanização, lembra que foi rápida, foi uma urbanização desordenada, foi uma urbanização que não contou com um planejamento. Então, as cidades, elas foram recebendo muito mais pessoas e habitantes do que poderia comportar. Então, essas pessoas, elas habitam áreas que seriam inadequadas para essa habitação. As áreas de risco na cidade, as áreas próximas aos arroios, né, no curso dos rios. Então, as habitações aí inadequadas nesses centros urbanos. Nos países desenvolvidos, lembra que essa urbanização ela já foi lenta, ela já foi gradual, ela já foi contando com um planejamento maior. As cidades elas cresciam e se organizavam em relação ao transporte, em relação à pavimentação. Então, se integra muito mais a cidade nesses espaços, né? Então, esses grupos de países eles são bem diferentes em relação a esse processo. No território brasileiro, então no nosso país, lembrem que no Brasil a gente teve essa urbanização assim como os países subdesenvolvidos e nós temos algumas questões bem pontuais no Brasil, como por exemplo a macrocefalia urbana. Esse conceito macrocefalia urbana, ele mostra que veio muito mais pessoas do que a cidade comportava. Então o setor de serviços da cidade, ele tem sido inchado, né? Então a macrocefalia é o inchaço do setor de serviços dessa cidade, né? Então muito mais do que pode comportar. Segregação socioespacial, essa seria a materialização da desigualdade social no espaço, dentro da cidade. Então, quem que habita o bairro
X, quem que habita o bairro Y, quem que habita a periferia, quem que habita o centro da cidade, né? E a gentrificação, esse fenômeno mais recente, digamos assim, que nós trouxemos lá da Inglaterra, nos bairros antigos dos trabalhadores. Então a gentrificação seria essa reforma urbana, essa revitalização dos centros urbanos, que passam a comportar uma população com uma classe social maior do que a que estava antes. Então a reforma dos prédios antigos, a reforma de toda a estrutura desses bairros antigos, eles passam a serem revitalizados, restaurados, e abrigam uma população diferente, empresas ou grandes empresas, né? Então nós chamamos esse processo aí de gentrificação, certo? Uma excelente prova para vocês, uma boa sorte, um beijo. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Portela, professor de filosofia. Vou dar algumas dicas rápidas aí qual o material que tu tem que revisar para fazer uma prova legal, tá? Pensando em 3 eixos temáticos, teoria do conhecimento, ética e política, que sempre aparecem na prova. O que tu vai revisar em teoria do conhecimento? Racionalismo, empirismo e o criticismo kantiano, tá? As escolas aqui falam sobre a origem do conhecimento, a razão, a experiência ou uma união das 2 escolas com Kant. No segundo momento, tu vai revisar ética, teorias teleológicas, como a teoria aristotélica, né? A finalidade da vida humana, a felicidade, a virtude, é a partir dela que tu vai alcançar a felicidade. Teorias deontológicas, como a kantiana, o dever é mais importante, tu age por dever, tu age sempre pensando no universal. E as teorias utilitaristas, né? A consequência que importa. Então a melhor ação é aquela que tem maior bem-estar para o maior número de pessoas. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Peter Singer, contemporâneo, que fala sobre os animais também, né? Envolver os animais. Por fim, política. Temos o idealismo platônico, né? Aquela ideia, né, de uma Calípolis, de uma cidade perfeita, que vai ser contraposta pelo realismo de Maquiavel, que vai dizer que a política é manutenção, conquista e manutenção do poder, né? Separa ética e política, cara do príncipe. E o contratualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, falando do estado de natureza, né, e o pacto para a formação da sociedade. Então revisa esses autores aí, tu vai estar muito bem preparado para a tua prova, tá? Abração, boa sorte. Hola gente, ¿qué tal? Yo soy la profe Isabelle y ahora vamos a pasar con unas pistas para la prueba de Enem de espanhol. Então, o que a gente precisa lembrar em espanhol? A primeira regra de todas. O espanhol, assim como o português, é uma língua latina, mas não é português. Então, nós precisamos lembrar que as classes gramaticais são semelhantes, mas tem algumas coisas diferentes. Quais delas? Temos os verbos regulares e os irregulares, mas em espanhol nós temos muitos verbos pronominais. E aí nós precisamos lembrar como são as regrinhas desses verbos pronominais. Precisamos lembrar de colocar o pronome antes do verbo em muitos casos, e às vezes ele vai depois, mas junto, sem o if. Então temos que revisar essas regrinhas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Yo me llamo Isabelle. A mim me gusta bailar. O verbo gustar, ele precisa de uma atenção especial, porque ele concorda sempre com o complemento. Também em espanhol nós temos as perífrases verbais, que são as expressões verbais com mais de um verbo. Exemplo, vou a estudar. Ficar ligado em 2 outros pontos importantes. Sempre cai em avaliações de Enem. Conjunções. Então dá uma revisada boa nas conjunções em espanhol. Além disso, como eu falei, que o espanhol não é o português, a gente tem que lembrar dos falsos amigos. Então, as palavras que a gente acha que são a mesma coisa em espanhol, mas têm significados totalmente diferentes. Ficar ligado também no que está acontecendo no mundo, nos países, na Espanha e nos países de língua espanhola, porque isso pode ser um tema de texto da prova de espanhol. Uma boa prova para todos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodolfo, professor de inglês do Colégio Palotti, e vim aqui para dar aquela dica final antes da prova de domingo, a prova de língua inglesa. Vamos nessa? Todo mundo aqui já ouviu falar da importância da leitura da questão antes da abordagem do texto. Pois bem, quando você realiza essa leitura da questão antes do texto, você se antecipa a esse assunto, tá legal, gente? É possível que você entenda antecipadamente qual é o assunto do texto. Se o texto fala sobre futebol, se vai falar sobre economia, política, a gente consegue ter essa noção. E é claro, a gente precisa atentar para o objetivo da questão. E uma coisa que a gente pode tirar vantagem na prova do Enem é que as questões estão todas em português. Por que eu digo isso? Eu peço sempre que ao analisar a questão da língua inglesa, tá? Olha só, o texto está em português, mas eu peço que vocês prestem atenção ao vocabulário, às palavras-chave e utilizem o vocabulário de cada afirmação a favor de vocês. É claro que o enunciado já comenta pra gente, olha só,
ele pede que você foque na ideia evidenciada nessa passagem do romance 1984, tudo bem? E olha só, ele diz que nessa passagem o controle de Estado se dá por meio de alguma forma. Olha só, de que maneira que se dá o controle de Estado a partir desse romance? Olha a alternativa A: boicote a ideais libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censure produções orais e escritas ou manipulação de pensamentos individuais. Olha, você vai utilizar o próprio vocabulário de cada afirmação a teu favor. Basicamente, o que você vai ter que fazer é pegar esse vocabulário e comparar com a informação do texto. Aqui está o texto. E eu já vou destacar para você rapidamente as palavras importantes. Ó. No texto ele fala como é que a gente registra, olha só, como é que a gente cuida, tá, da população. Olha só, nos registros. Olha só, e olha o que ele comenta aqui, ó, e na memória também. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Então, controlamos o passado, não é? Vejam como as palavras-chave lá na questão coincidem com as palavras utilizadas no texto. Então, vejam vocês, dadas as alternativas, focando nas palavras-chave boicote, veto, memórias, registros, censura, produções orais e escritas, manipulação de pensamentos individuais, a gente pode, então, olha só, chegar então na resposta ali, gente, correta, aqui de novo, ó, o controle do Estado se dá por meio, olha só, do poder sobre memórias e registros, tá legal? Lembra disso, foca no vocabulário da questão e, de novo, compare esse vocabulário com a informação do texto, certo? Gente, ó, boa prova para você, grande abraço. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Cielo e eu sou professora de Português e Redação aqui do Colégio Palotti e eu vim aqui dar uma diquinha para vocês de língua portuguesa. Bom, um dos conteúdos que mais cai no Enem é a questão de variação linguística. Então aqui tem um quadrinho para vocês perceberem que há critérios de variação linguística como variação histórica, regional, social e de situação. E a gente também tem níveis de linguagem, que são um nível mais formal, um nível mais coloquial e um nível mais popular. Também temos os tipos de registros linguísticos, que é o registro de fala e o de escrita. A fala ela acaba acontecendo mais informalmente e a parte da escrita ela já é mais formal e muitas vezes, né, levada por uma norma culta, uma norma padrão da língua portuguesa. A maior questão que eu quero que vocês peguem hoje é a questão do preconceito linguístico, que ele vem muito associado nas questões de variação linguística no Enem, principalmente em relações regionais e sociais. Por quê? Sabemos que temos algumas regiões no Brasil que são mais menosprezadas que outras por causa do seu tipo de falar. E também sabemos que tem determinados estratos sociais também que são discriminados pela sua forma de falar. Então, a questão da variação linguística, ela traz toda essa gama de informação, todas essas questões, e o preconceito linguístico está bastante associado a isso. Então, é um tópico que é importante lembrar. Muito obrigada, pessoal. Então, essa foi a dica de hoje. Desejo a todos uma boa prova. E é isso aí. Muito obrigada. E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu de História do Palotti. Galerinha, eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a prova do Enem. Então, muito cuidado com essa prova. Nós temos conteúdos que tradicionalmente aparecem nela. Você tem ali questões sobre antiguidade ocidental, medievo, idade moderna, contemporânea. Isso aparece para nós. Nós temos questões na história do Brasil ligados a povos originais, Brasil colônia, Segundo Reinado, a gente tem República Oligárquica, Era Vargas, ditadura militar. Enfim, tradicionalmente são alguns conteúdos que aparecem nessa prova. Mas o ponto que eu quero que você tenha uma atenção é na hora de resolver essa questão. Pegou uma questão do Enem? Faça uma leitura atenta do texto. Circule as palavras importantes. Sintetize aquele texto de uma frase de 5 a 6 palavras. Muitas vezes, é exatamente esta síntese que acaba te levando à resposta correta. Eu quero que você faça uma leitura atenta do texto, faça uma leitura atenta do enunciado, aquele comando da questão. Como que nós vamos encontrar a resposta correta se a gente não teve uma capacidade de compreender o que está sendo pedido? Então, entender a questão é o primeiro passo, A resolução dela é consequência desse primeiro passo. Acima de tudo, muito sucesso para ti nessa prova, tá? Uma ótima prova, uma grande prova para ti, vai estar tudo certo. Um grande abraço, beijo do Cadu, do Palotti também. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Cielo de Português e Redação aqui do Colégio Palotti e eu vim dar uma diquinha de redação para vocês. A dica de hoje é sobre a competência 5 e sobre as mudanças de como a correção da competência 5 vai afetar a tua nota de redação.
Sabemos que a competência 5 avalia 5 elementos, que são ação, agente, meio e modo, efeito e detalhamento da proposta da intervenção social da redação de vocês do Enem. Bom, o que muda na avaliação esse ano? Esse ano, o que acontece? A ação é o elemento primordial para vocês. Sem a ação, a proposta não vai ser contabilizada como uma proposta válida. Então, vocês têm que partir da ação. Não que tenha que ser uma ordem começando pela ação dentro da escrita de vocês, não. A proposta de ação tem que aparecer, a ação é o principal, certo? Depois que houver a ação, a gente vai começar a contabilizar se tem agente, se tem modo, se tem efeito. Depois disso, temos que pensar se a proposta da intervenção está atrelada aos argumentos da discussão da redação de vocês. Se ela não estiver, aí há um barramento de nota e vocês finalizam a nota da competência 5 com 80 pontos. Se isso não acontecer, se a proposta de intervenção estiver sim atrelada aos argumentos, aí nós podemos então contabilizar a parte de detalhamento se houver e então vocês têm uma nota completa aí de 200 pontos na competência 5. Então lembrem sempre de atrelar todos os elementos da intervenção a uma ação possível, que aí vocês têm uma contabilização de todos esses elementos da intervenção social para a redação de vocês. Muito obrigada e boa prova!